A África está em nós e nós podemos perceber essa influência em diversas áreas. A globalização cultural não nos afastou, muito pelo contrário, talvez tenha até nos aproximado e nos feito ainda mais orgulhosos da estética negra que sempre influenciou o nosso cotidiano, seja nas artes, nos esportes, no nosso modo de pensar e de existir. O Estação Livre de hoje quer falar sobre estética e o quanto ela influencia a nossa existência quando o racismo estrutural ainda nos oprime. A estética, principalmente a estética nossa, de pessoas negras, do povo negro, ela sofre multifacetadamente discriminações que relegam as pessoas negras a um patamar de inferioridade, que é típico do racismo. Não existe estética negra sem falar de movimento, sem falar de corpo, seja nas religiosidades, nas manifestações. Eu acredito muito que a roupa ela ajuda na autoestima, na autoaceitação, porque a nossa imagem ela é percebida mesmo antes da gente falar qualquer coisa, mesmo antes da gente se apresentar. Infelizmente, há mais de 5 anos, apenas 7% das bonecas comercializadas são negras. O mercado ainda investe em bonecas brancas porque ele fatura milhões com isso. E a gente tem base, a gente tem pesquisa que as pessoas só não compram bonecas negras porque elas não encontram. Negro é lindo. O cabelo para a população negra representa tudo, tanto o bem quanto o mal. Quando você passa a se amar e passa a encontrar representação, representatividade para você, esse cabelo ele se torna a sua coroa, ele se torna a sua representação. Tatuar pele negra e pele branca é diferente completamente, assim. A gente encontra algumas características que são próximas, né? Mas são técnicas diferentes. Eu quero que os pretos me ouçam. Eu preciso que eles me ouçam. Acho que é uma escolha de um formato pra gente ter essa história numa linha única, né? Pra gente tentar entender um pouco mais sobre a gente a partir dos nacionais. E para falar sobre a influência da estética negra no nosso cotidiano, eu tenho o prazer de receber aqui a cosmetóloga e especialista em estética de pessoas negras, Joselena, e a psicóloga Mariana Luz. Quase 4 séculos de escravidão colocaram o corpo negro em um lugar de objetificação e desumanização que, historicamente, serviu como um instrumento de opressão de toda uma raça. Ter orgulho dos traços, das formas e das cores é retomar a própria identidade, a nossa autoestima. Mas nem sempre isso foi um processo fácil. My name is Clarice Precious Jones. I want to be on the cover of a magazine. I wish I had a light-skinned boyfriend with real nice hair. But first I want to be in one of them BET videos. A estética, principalmente a estética nossa, de pessoas negras, do povo negro, ela sofre multifacetadamente discriminações que relegam as pessoas negras a um patamar de inferioridade, que é típico do racismo. Então, quando a gente diz racismo estético, nós estamos expondo o racismo, que é multidimensional, ele é político, ele é econômico, ele é social, ele é epistêmico, ele é linguístico. Tudo isso expõe um desacordo entre o ser humano, o indivíduo, com o próprio corpo. Quando a gente fala de toda a nossa conceituação estética, ela é europeia, ela foi aprendida, ela foi passada, ela foi eurocêntrica. Nós estamos no estúdio da Ozone Hills, aqui no Capão Redondo. Zona Sul. Zona Sul de São Paulo. Com o objetivo de estimular as mulheres, através da dança, a aumentar a autoestima delas e verem que todos os corpos
são corpos para fazer o polidense, sendo elas magras ou que estão acima do peso, são mulheres que podem fazer o polidense. Eu não gosto muito de academia porque tem muito homem e eu não me sinto confortável. Então, eu procurei alguma modalidade de dança que me fizesse feliz. Eu não estava me sentindo confortável com o meu corpo também, então eu queria exercitar e tentar emagrecer um pouco, e para isso a gente precisa fazer algum tipo de exercício, né? Olha, antes eu estava um pouco depressiva. Deprimida? Estava um pouco deprimida. A minha autoestima deu uma boa melhorada, eu fiquei muito mais confiante em mim. Porque se eu consigo fazer uma cruz invertida, eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida. Então o poli ajudou assim nessa parte da autoestima. Aqui foi onde eu descobri o significado verdadeiro da palavra sororidade, né? É uma pela outra mesmo. É uma incentivando a outra o tempo inteiro, assim. Eu vou chorar. Passou na minha cabeça antes de começar. Não ter o corpo ideal para fazer o poli. A gente que não tem um padrão, né, tá fora do padrão, a gente se sente muito excluído e a gente acha que de repente não vai conseguir. E as meninas que já tá um pouco além, que conseguem, vai, você consegue, vai. Quando termina, bate palma. Eu conversei com a professora, perguntei e ela falou que não, tava tudo bem, que todo corpo é um corpo. Você tendo um corpo, dá pra você fazer poli, tá tudo certo. A comida e o prato principal do racismo, ele é ignorância. O racismo se alimenta de ignorância. E ao se alimentar de ignorância, a ignorância vai se multiplicando. E o nome completo do racismo é racismo, violência e desigualdade. Onde há racismo, há violência. Onde há violência, há desigualdade. E onde há desigualdade, a gente vê a miséria se perpetuando, né? E a estética negra, ela é esse evocar de uma maneira de estar no mundo, de se sentir bem no mundo e principalmente de produzir. Nobody loves me. People do love you, precious. Please don't love me. Love ain't done nothing for me. Love beat me, make me so worthless. Your baby loves you. I love you. Josi, quando a gente assiste esse VT, a gente pensa logo em colonização. Nós ainda estamos vendo os corpos negros serem colonizados? Sim, ainda. Porque a população negra não entendeu ainda que o gosto estético é uma construção social, né? E o Brasil tem um histórico de negação dessa construção que é racista. Então, entender esses processos de gosto, de construção de gosto, é complicado. Então, a gente ainda reproduz muita coisa que foi incutido na gente pelo processo de colonização, né? E quando a gente vai para o campo psicológico, de que maneira isso pode afetar as pessoas negras, Mari? Eu vejo que pode afetar de duas formas. Na nossa autoestima. Então, a gente vê os impactos do racismo, eu vejo isso diariamente na minha clínica. As pessoas me procuram muito porque os sofrimentos são inúmeros, né? As pessoas chegam porque não conseguem trabalhar muitas vezes, né? Existe um sofrimento inerente na autoimagem, a gente vê muito isso. Na baixa produtividade, na angústia, ansiedade, depressão, e um número muito alto de adoecimento, né? Baixa representatividade também, né? Eu vejo muito isso na clínica. E aí, Josi, eu acompanho muito do seu conteúdo nas redes sociais e você fala bastante de cirurgia plástica. E quando chegamos ao ponto de fazer uma cirurgia plástica para retirada desse fenótipo, a gente também está eliminando nossas raízes, é uma questão psicológica. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Eu acho que começa como uma questão social que vira uma questão psicológica, né? Porque quando uma pessoa negra vê um traço que identifica a sua identidade étnica de maneira muito clara, e esse traço é negado, é ridicularizado, e ela decide
eliminar esse traço é muito grave, né? Claro que, com certeza, é uma questão psicológica quando chega a esse ponto, com certeza, né? E é muito grave. Seja no baile funk ou no terreiro, a dança é sim uma manifestação ancestral da estética negra. A gente conversou com o bailarino e coreógrafo Rubens Oliveira, que trabalha há quase 20 anos com os movimentos do corpo para investigar a própria negritude. Não existe estética negra sem falar de movimento, sem falar de corpo, seja nas religiosidades, nas manifestações religiosas de matrizes africanas, que é daí que eu vejo que é uma das maiores bases para as nossas estéticas brasileiras, afro-brasileiras. Eu entendo estética como um plural de uma diversidade de um povo preto. A estética negra ela é inicialmente a base do pensar artístico para a dança negra. Toda vez que eu vou criar um trabalho, eu me pergunto por quê. E quando eu me trago a própria resposta dessa pergunta, a resposta é porque eu leio o mundo a partir da minha arte. E a minha leitura ela é negra. Eu estou há quase 20 anos fazendo espetáculos, criando trabalhos em São Paulo, mas um em especial é o Macala. O trabalho de pesquisa que antecedeu o Macala foi uma viagem a Moçambique. E eu passei 45 dias em Moçambique imerso numa experiência ritualística, ancestral, de conhecimento de um lugar que foi muito importante para mim. Saber de África, aprender de África é muito diferente do que pisar em África. Todas essas linguagens, né, elas são nascidas do encontro. O funk é o fluxo, é o nascimento de um encontro e da diversidade das pessoas de comunidade que estão ali e que criam essa linguagem tão diversa e pulsante que é o funk. O samba a mesma coisa, o terreiro a mesma coisa. Hoje a gente pensa a dança como ancestral, nós somos esses ancestrais do futuro. O que a gente está criando hoje é o que a gente deixa para frente. Eu sou muito otimista com a relação do olhar da dança negra nos últimos 10 anos. As redes sociais, elas trouxeram aí uma potência de poder pulverizar a movimentação da corporeidade negra na sociedade. É claro que a gente não pode deixar de fazer a crítica em relação à superficialidade disso, né? Existe um nível de superfície, não é nem superficialidade, mas uma superfície do desenho do corpo, da movimentação do corpo, que é preocupante. Eu já não tenho mais a esperança do branco reconhecer a dança negra. Não é esse mais o meu lugar. O meu lugar é entender que o negro precisa reconhecer que aquele outro corpo negro está dançando, por mais que não seja a sua expressão, faz parte de você. Faz parte do mesmo universo, que é o universo africano, que é o universo da matriz, da ancestralidade diaspórica que viemos. E a gente ainda vai mostrar a influência da estética negra em outras áreas por aqui. Só que é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí. Eu não acredito que você é bonita pra caramba, macia, tabarocochô. Não deu certo hoje, amanhã vai dar. Ó, sai desse buraco, mais que o esclanchinho da Fênix e ressurgir das cinzas. Macia. Se reinventa.
Levanta essa cabeça, respira, relaxa, mas não para. Tem gente que se inspira em você e você nem sabe. Estação Livre de volta, falando sobre estética negra e recebendo aqui a Joselena e a Mariana Luz. A influência da cultura africana é estampada nas cores, nas formas e no estilo no mundo da moda. Além dos tecidos, a gente pode observar isso nos acessórios, nas rendas e nos diversos outros detalhes. A construção da moda afro-brasileira tem grande atuação das periferias, já que é baseada nos gostos do povo preto. Essa loja é um presente que os meus antepassados me deram. De todo esse tempo que eu faço a cultura, onde eu tenho a oportunidade de mostrar o meu trabalho fora do gueto. A moda afro ainda caminha, nós estamos numa construção. Por quê? Porque eu acho que a moda afro, principalmente na cidade de São Paulo, onde eu vivo, ela teria que ser valorizada e respeitada naquele trabalho que os nossos antepassados deixaram e começou na senzala. O alicerce da moda afro teria que ser com esses elementos, com algodão cru, com barbante, com uma juta que antigamente era estopa, que é que eles trabalhavam. Então eles nos deixaram uma grande herança. Eu fui criada com retalho, porque historicamente, quando os negros chegaram aqui, eles sempre eles se vestiam com o resto do resto. Eu costumo dizer assim, que a minha roupa é memória afetiva, porque qual é a pessoa que mora, que é pobre, que trabalha na periferia, ou que viveu na periferia, que vive até hoje, que não teve uma coxa de retalho em cima do mantelão? A única diferença é que eu pego esse retalho e faço roupa. Eu acho que a minha roupa é uma roupa autoral. Eu não tenho referência. Eu costumo dizer que eu não faço moda, eu faço cultura. Eu não sigo tendência. Eu costumo dizer assim, eu faço o que dá na telha. Me dá um saco de retalho que eu te dou uma roupa pronta. A moda é criativa, a moda é altamente sustentável. E a moda vegana saíram da senzala. Era moda vegana. O que era? Que os negros usavam, que era o algodão cru, o tecido natural. E hoje... super moda, moda criativa. Moda, o que é moda criativa? Se você faz moda, você cria alguma coisa. E a moda sustentável, que nada mais é que o trabalho de retalho. A gente consegue incorporar a moda afro em um ambiente mais corporativo através de 2 pontos. Primeiro é equilíbrio, é você trazer essas referências, porque eu acredito que faz parte da essência de uma pessoa negra. Se for em uma publicidade, por exemplo, você consegue ter mais liberdade artística. Mas se for no escritório de advocacia, você precisa, manter um dress code um pouco mais restrito. Eu acredito muito que a roupa ela ajuda na autoestima, na autoaceitação, porque a nossa imagem ela é percebida mesmo antes da gente falar qualquer coisa, mesmo antes da gente se apresentar. A consultoria de imagem é um processo onde a gente busca alinhar a essência da pessoa com a imagem que ela quer passar. Então é um serviço que engloba a coloração pessoal, onde a gente identifica e usa de forma estratégica as coisas que fazem sentido. E a partir daí a gente vai para a parte prática, para identificar se no guarda-roupa dela, por exemplo, ela tem as peças necessárias para essa estratégia de imagem. Eu visto muito a Djamila, então eu sempre trago a questão da ancestralidade e o que ela representa através da roupa. É comunicar quem ela é através da roupa, então a moda para mim passa por isso. É interessante porque eu era consultora tributária, então no passado eu me via muito aqui. Me vejo muito na Joyce, o estilo dela é muito o que eu usava. Acho que hoje eu tô mais no guarda-roupa da Didi, mas a minha meta é a Cris. É chegar nessa coisa mais fashionista, diferente, cor, estampa.
Mariana, a gente falou de autoaceitação ali no bloco anterior, agora com a questão da moda, tem uma importância muito grande, que é da gente falar do que é um corpo negro, sair andando na rua vestindo, exibindo um orgulho de estampas africanas, de turbante, o quanto isso ainda é muito difícil, porque a gente está numa sociedade que a gente está acostumado a ver uma mulher branca, por exemplo, de turbante, estilosa, e uma mulher negra de turbante ser condicionada como macumbeira, que isso não é ruim, muito pelo contrário, sou macumbeira, mas a gente sabe que existe uma questão muito ruim colocada nessa palavra, né? Sim. Eu vejo que isso tem a ver com aceitação e ancestralidade. Acho que são duas palavras muito importantes. Você fez essa comparação, né? Por que existe uma aceitação na mulher branca e não na mulher negra? A Josi falou no começo sobre o racismo. Isso são os efeitos do racismo. Quando a branquitude usa, né, um item, um artefato negro, é aceito. Quando nós usamos, não. Efeitos do racismo que a gente ainda precisa combater. Então, eu acho que a importância da ancestralidade está aí. A gente precisa ainda combater o racismo, a gente precisa lutar para que essa ancestralidade e tudo isso seja ainda muito vigente, para que tudo isso a gente, com a nossa luta, a gente possa mostrar que isso é belo. Né? E é Sobretudo, muito belo. Muito belo, muito belo. E no primeiro bloco a gente falou, né, desses efeitos do racismo, né? Eu disse o quanto eu vejo na minha clínica, no dia a dia. Então, essa é uma maneira de combater. Né? Quando a gente usa isso como belo, a gente está combatendo isso. Né? A gente está saindo aí, sorrindo e mostrando que é lindo a gente usar o turbante, né? E não só quando mulheres brancas usam. Exatamente, né? E Josi, essa fala da Mariana me faz refletir que a moda, o nosso cabelo, a estética, ela é um passo importante para a autoaceitação da nossa questão negra, da nossa negritude. Então a gente pode falar que a moda também, vestir, é um ato político? Com certeza. Com certeza é através do nosso vestir que a gente mostra o que a gente sente, né? E o que a gente pensa. Para pessoas negras, ostentar signos estéticos específicos da nossa cultura nos liga literalmente com a nossa ancestralidade, né? E mostra o orgulho que a gente sente de onde a gente veio, né? Então, o empoderamento estético, né? Para mim, pessoalmente, foi a primeira maneira que eu me coloquei para o mundo como uma mulher negra consciente. Foi pela estética que eu comecei, né, a me entender como mulher negra. Então, claro que o jeito que eu me visto, os acessórios que eu uso, o tipo de cabelo que eu uso, tá super ligado ao meu entendimento enquanto mulher negra no mundo. E de moda, agora a gente vai para brinquedos, para bonecas, porque as crianças negras sofrem com a falta de referências para se orgulharem da cor. A Josi Belisário conta que ela mesma não gostava da boneca preta que ela tinha na infância, porque achava que ela era feia, tão feia quanto ela. E hoje ela tem uma marca com uma linha de bonecas e de bonecos que vem para celebrar a diversidade e a beleza da raça negra. Tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? Hoje, a Loja Nisa é o primeiro e-commerce especializado em bonecas negras da América Latina. O nosso diferencial é que a gente tem a nossa própria marca, que é uma boneca que traz os nossos traços fenotipados, né? Então ela tem sim o cabelo crespo, tem sim o nariz mais largo, tem a boca maior, para que a criança de fato se identifique de uma forma positiva. Hoje a Loja Nisa tem pelo menos 35 bonecos negros diversos. Tem cabelo, com cabelo loiro, com vitiligo, com tom mais claro, com tom mais escuro, os bonecos altos, baixos, gordos, magros, porque é assim que tem que ser. A Loja Nisa surgiu porque eu precisei presentear uma criança e eu não encontrei em lugar nenhum. Assim, tipo, não é possível que não tenha uma boneca, né? Como se eu quisesse procurar um pedaço de ouro, assim, numa loja. Depois de ficar revoltada, claro, de ficar nervosona, eu falei, se não tem, a gente vai começar a procurar. Porque se não tem, talvez quando não tem no Brasil, já tem em outros lugares, né? Ainda não chegou aqui. E eu encontrei uma boneca. E eu falei, eu vou comprar umas 4, porque nos próximos aniversários eu já tenho presente.
E aí demorou para chegar, foi uma confusão, mas quando chegou, que eu abri a caixa, eu fiquei apaixonada. Então, se eu comprei para presentear alguém, esqueci. Eu falei, essa boneca é minha, eu preciso dela comigo. E aí, como eu tinha mais algumas, comecei a comercializar. E aí o amigo do primo, do colega, começou a dizer que tinha ali uma menina de boneca no trabalho. E a gente resolveu batizar essa boneca. A boneca se chama Anisa. Anisa significa companheira. E assim surgiu a loja Anisa. A gente sabe, por conta do racismo estrutural, nossas crianças acabam se achando feia, isso já bem pequenininhas. Através da brincadeira, ela começa a perceber que ela é uma pessoa comum e que ela tem a sua própria beleza. Eu acho que pra gente, o importante é trazer a representatividade e alfabetizar essa criança. Eu tenho uma história que me emociona muito e que eu sempre vou contar, que é de uma criança que recebeu a nossa boneca Lali, que é a nossa boneca médica, e ela disse pra mim que ela estava muito feliz. 6 anos, hein? E que agora ela ia poder brincar de médico, porque antes ela brincava, mas só podia ser paciente, porque não tinha médicos assim. E isso quebrou meu coração. Olha a transformação que a gente faz na vida dessa criança a partir da inserção de um brinquedo. Representatividade pela autoestima, ela me ajudou muito, eu me vi muito nessa boneca. E eu queria que todos pudessem ter a oportunidade de ter essa boneca. Menina, uma boneca igual a você, meu amor. A gente tem bastante boneco porque a gente acredita que quando a brincadeira dos meninos é só baseada em heroísmo, eles acabam perpetuando essa questão da violência, de resolver tudo na porrada, na gritaria. E aqui em casa mesmo, quando meu filho começou a ter bonecos que não estão caracterizados de heróis, ele começou a fazer brincadeiras muito mais comuns. Reunião de condomínio, sessão de cinema, passeio ao parque, e isso transformou. Então a gente fala muito que é importante a gente tirar um pouquinho desse machismo e presentear os meninos com bonecos comuns. Assim ele pode criar suas próprias narrativas. Infelizmente, há mais de 5 anos, apenas 7% das bonecas comercializadas são negras. O mercado ainda investe em bonecas brancas porque ele fatura milhões com isso, né? E a gente tem base, a gente tem pesquisa que as pessoas só não compram bonecas negras porque elas não encontram. Então é difícil convencer um dono de loja a mudar o perfil porque para ele, enquanto pessoa branca, tá tudo bem. Inclusive, eu tenho uma história que nessas andanças, quando eu falei que eu comprei a boneca e saía pro rolê, eu encontrei a Cris. E ela falou pra mim, isso foi em 2018, e ela falou assim pra mim, você tá certa, esse é o caminho. Continua aí, fazendo o seu merchan, conversando com as pessoas que você vai ver que sua boneca vai dar muito certo. E hoje eu tô aqui, eu tô muito feliz por esse momento. Na minha história, Rapunzel tem dread. Ela é negra e é Rastafari. Não precisa de um príncipe pra se salvar. Ela é empoderada e pode o mundo conquistar. Josi, eu sabia, eu tinha certeza. Seu trabalho é lindo. Parabéns. Gente, que matéria incrível, né? Mariana, olha só, várias coisas que a gente pode falar agora sobre a questão dos meninos brincando com bonecas, a representatividade na infância. Quero te ouvir sobre isso. Não, é incrível. Assim, muitas coisas. Como a gente não tem tanto tempo, eu quero destacar, tem uma matéria que eu vi há algum tempo atrás, numa revista americana, de crianças que foram feitas com crianças entre 5 e 7 anos. Meninas de 6 anos responderam uma pesquisa que com 6 anos elas já achavam que elas eram menos inteligentes que meninos. E isso foi feito através de brincadeiras, para a gente ver a importância que o brinquedo tem na infância. Então a importância que bonecos têm. Se meninas com 6 anos elas já aprendem que são menos inteligentes, se a gente tem a possibilidade de oferecer bonecas, né, pretas para meninas, para que elas já vejam a representatividade, se a gente tem também a possibilidade de oferecer bonecos para meninos, para que eles já aprendam a importância do cuidado, né, porque é sempre associado à feminilidade e não a todos.
né? Porque o cuidado é para todo mundo, né? O cuidado não é para o feminino. A gente pode quebrar estereótipos de gênero, a gente pode quebrar estereótipos raciais. Então, só para a gente fazer um resumo aqui, porque senão a gente poderia ficar horas aqui falando, disso. Não é? Eu achei fantástico que o filho da Josi brinca de reunião do condomínio. Eu não tô querendo ir na reunião de condomínio, ele já tá brincando de reunião de condomínio. Josi, e você teve bonecas negras? Olha, a primeira boneca negra que eu tive, minha mãe fez de pano. Minha mãe costurou uma boneca preta. Eu tenho 2 irmãs, então ela fez uma para cada uma. E eu lembro que ela colou lã como o cabelo, né, que representava as tranças. Porque eu tenho 41 anos, né, gente? Não, se hoje é difícil encontrar boneca preta, naquela época mais ainda, né? E a minha mãe teve essa sensibilidade, né, de produzir a boneca para a gente se sentir representada. A sensibilidade das nossas mães faz a diferença, né? Sim, eu total. também. A minha mãe teve a sensibilidade de me dizer, essa boneca não. A gente vai procurar uma boneca ideal, que se pareça com você, que você possa se enxergar. Acho que a gente pode deixar esse recado aqui, né, para as mães e para os pais que estão assistindo a gente, não é, Cris? E, sobretudo, para mães e pais brancos também, já que a gente está dizendo aqui sobre representatividade, sobre essa oportunidade que a gente tem aqui para a gente quebrar essas barreiras raciais, né? Então, as pessoas perguntam muito para a gente como que a gente pode, né, pais e mães brancos, para contribuírem, né, nas questões raciais. Então, comprem bonecas negras para os seus filhos brancos. Assim vocês vão contribuir também, né, para que quebrem esses estigmas raciais. Ai, perfeito. A gente vai continuar ainda conversando. Vamos falar de cabelos, tatuagens, só que daqui a pouco, depois do intervalo. Gente, que o cabelo afro é muito importante para a história preta, não temos dúvidas. Mas você sabe a origem do baby hair? Bora lá! A nossa primeira referência é Josephine Baker, uma das primeiras atrizes e cantoras a popularizar a estilização em 1920. Dando um salto na história, já na década de 70, que a gente vê o movimento Black Power ali ganhando força, a gente vê a mistura do baby hair já com o cabelo no final dos anos 80, início para 90, a gente vê ali Latoya Jackson como uma grande referência pública para a volta do baby hair. Chegando aos anos 2000, particularmente na periferia onde eu cresci, todas as meninas ou as suas mães faziam baby hair nas suas filhas. Hoje, em 2022, muita coisa mudou e temos referências importantes. Inclusive, o baby hair, o cabelo de bebê, já virou até tema de música, como Information e Baby Hair, da Maya feat. MC Tati. A afirmação positiva dos cabelos crespos, representados por dreads, tranças, black power como o meu, é uma valorização da ancestralidade e expressa no orgulho da população negra. Cada vez mais o nosso povo tem reconhecido que aquele papo racista de que cabelo ruim já ficou para trás, e bem para trás. A minha profissão veio no desejo de eu cortar meu próprio cabelo. E eu pedi uma máquina de cortar cabelo pro meu pai quando eu fiz aniversário de 11 anos. E ele incrivelmente foi lá e me deu. A natureza nos impôs, no cabelo afro, que o nosso cabelo normalmente não recebe a gordura do couro cabeludo. Então, isso implica em alguns serviços estéticos para que o cabelo se torne mais saudável e tal. As estéticas que a gente usa hoje no cabelo afro, a gente usa o cabelo cacheado, a gente usa cremes, gelatinas, gels, óleos, pra gente ter uma estética de um cabelo cacheado, fazendo as curvas. Meu cabelo black, espichado pra cima, trançado, enrolado, mas que nunca perde a rima. Hoje a gente consegue o cabelo cacheado afro, ele consegue permear por várias estéticas, desde ideias ancestrais como o dreadlock a um conceito afrofuturista. Outras tendências são as que fazem voltar da década de 1970, que é o Black Power, que é o que a gente chama também, hoje em dia, de cacho aberto. Um outro penteado que também é muito usado, mais comumente usado na periferia e por sorte, está se difundindo, as tranças, né, as box braids. Por muito tempo, o nosso cabelo foi tratado como marginalizado, feio, ruim, duro, por causa do racismo. Eu comecei a alisar o meu cabelo, eu tinha 7 anos de idade. A história com o meu cabelo começou lá atrás. Tive momentos de
de alisamento e foi bem complicado, começou tudo na infância. Seria mais fácil de cuidar, né? Que essa é a desculpa que todo mundo usa para alisar o cabelo. Foi bem difícil para mim voltar pro meu cabelo natural porque eu já não conhecia. E eu parei de alisar foi em 2011. Então eu tenho aí 10 anos que eu fiz a minha transição, que hoje eu uso meu cabelo natural. Eu tenho cabelo crespo há, uns 15 anos já. Foi um choque na época, porque eu era noiva de uma pessoa e essa pessoa detestou meu cabelo natural, meu cabelo curto. O que a sociedade negra tem que enxergar é que sim, nós somos uma potência, sim, nós nos amamos e o negro é lindo. Negro é lindo, negro é amor, negro é amigo. O cabelo para a população negra representa tudo, tanto o bem quanto o mal. Quando você passa a se amar e passa a encontrar representatividade para você, esse cabelo ele se torna a sua coroa, ele se torna a sua representação e um orgulho do passado e uma representação para o futuro. O que me fez querer o meu cabelo crespo novamente foi a minha identidade. Meu cabelo hoje para mim é tudo. Tanto natural quanto com trança, e eu amo usar trança. Agora, quando você ainda sofre os resquícios colonizadores, esse cabelo ele ainda é pregresso, ele não te faz bem. Quando eu coloquei trança pela primeira vez no meio onde eu trabalho, foi chocante. As pessoas me encararam bem, né? No século XXI, onde a gente está hoje, as pessoas não têm bons olhos, mas a gente encara isso como uma resistência. Sempre choro quando eu falo do meu cabelo, mas é porque é um assunto muito delicado pra mim e acho que pra muitas mulheres também. Então, sim, meu cabelo é a minha coroa, é a minha identidade inteira aqui, todinha. O meu cabelo duro é minha clara herança negra. Cabelo duro é minha clara herança negra. Meu cabelo duro é minha clara herança negra. E toda essa diversidade da negritude através dos cabelos está representada aqui. Nós somos 3 mulheres negras com cabelos diferentes. Olha que coisa bonita. Sim. Josi, você é especialista em cabelos crespos. A gente sabe de todas as especificidades que o nosso cabelo tem. Tem uma tendência atual, a gente viveu um boom há tempos atrás, de passar do cabelo liso, fazer a transição para o cabelo crespo. Sim. A gente sai de uma opressão, às vezes entra em outra, e parece que a gente está voltando novamente. Cabelo liso é moda de novo? Como que é isso? Olha, a gente estava até conversando nos bastidores, né, eu e Mari, como que a gente pensa que é uma escolha subjetiva o tipo de cabelo que a gente vai usar, quando na verdade, quando você tem um propósito muito claro e você também entende o preço a pagar, fica mais fácil fazer essa escolha, né? Gosto é uma construção social, a gente vive numa sociedade racista, não é fácil você ostentar signos identitários étnicos tão claros e pagar pelo preço disso. Pagar, né? O preço. Tem um preço muitas vezes alto. Muito alto. Então, quando a gente fala dessa tendência de mulheres crespas, principalmente crespas, tá? Porque a gente precisa entender que o cabelo cacheado é uma coisa, o cabelo crespo e crespíssimo é outra, né? O cabelo crespo e crespíssimos, eles não são aceitos socialmente ainda, né? Então, a gente vê muitos procedimentos que tentam adequar esse cabelo ao cacho, que é mais aceito, ou ao liso, né? Então, assim, não é uma escolha subjetiva também voltar ao cabelo alisado. A gente precisa entender isso, né? Nem toda pessoa está preparada e não tem que estar para pagar o preço de ostentar signos identitários tão claros numa sociedade racista, né? A gente precisa entender que essas pessoas nem sempre estão preparadas emocionalmente, mesmo quando estão, escolhem não pagar esse preço, porque é muito fácil a gente adoecer, né, tendo que enfrentar todo dia olhares,
né? Ai, como a moça falou, né? Colocou trança, no século XXI as pessoas ainda estão assustadas. Estão assustadas. E, Mariana, essa fala da Josi tem muito a ver com aquele choro que a gente acabou de ver ali na reportagem, né? Exatamente. E como a Josi falou do preço a pagar. Às vezes o preço é uma demissão, às vezes o preço é alguém perguntar para você como você lava o seu cabelo. Né? E isso, eu falei no começo, né, do adoecimento, né? Isso traz ansiedade, isso traz depressão, isso leva as pessoas para as clínicas psicológicas. Né? Alguém perguntar para você como você lava o seu cabelo é questionar a sua saúde, a sua higiene. Né? Perguntar se você toma banho. Né? Então, isso é algo muito profundo, né? Questionar a higiene. Então, esses processos de adoecimento que o racismo ele causa e que parecem muito sutis, mas na verdade são muito violentos. O racismo, quando ele não mata fisicamente, ele mata emocionalmente. Né? Então ele tira, eu costumo dizer que ele é o crime perfeito. Né? Ele tira tudo da gente. A nossa identidade. Exatamente, ele afeta profundamente a nossa identidade. E acho que a Josi trouxe muito bem, a gente comentou nos bastidores sobre isso. Os preços são muito altos e a gente precisa entender que nós não precisamos pagar esses preços sozinhas. Sozinhas, né? Exatamente. E muitas vezes quando a gente fala de cabelo, a referência é sempre com a mulher negra. Sim. Mas o homem negro também passa por essa questão. Haja visto a gente ter tantos homens negros com a cabeça raspada, né, Josi? Sim, é a norma, né? Os meninos desde pequeno. Tem muitos meninos que hoje são homens, estão conhecendo o próprio cabelo agora, né? Porque só agora estão deixando o cabelo crescer, né? E a gente tem o cabelo como um signo principal identitário, étnico, né? E aí a gente sabe que o corpo negro é associado à marginalidade. Então, se um homem negro ostenta uma característica tão forte, né, ele vai automaticamente ser associado ao marginal. Então, eliminar essa identidade, esse traço, desde sempre, desde criança, raspando a cabeça, era uma forma de proteção. Também ainda é para muitos homens, né? E agora, então, a gente vai falar de tatuagens. Eu adoro, tenho a minha aqui, vi que a Josi também tem. E a tatuagem em corpos negros requer uma atenção especial. A cor da pele mais escura pode fazer com que as imagens não fiquem tão visíveis. E aí, se o profissional não estiver preparado para as técnicas específicas, pode dar ruim. Eu iniciei na tatuagem em 2013. Eu fui incentivada por colegas de estúdio, de trabalho, a tatuar, porque eu já desenhava, né? Desde pequeno desenho. Eu sentia muita falta, né? De representatividade nesse quesito, assim. De frequentar os espaços, né? Os estúdios. E não ter pessoas que tenham ali um conhecimento mínimo, seja para fazer a aplicação da tinta na pele, seja para tirar uma boa fotografia, né? Como eu já gostava da modificação corporal e da tatuagem, eu comecei a me interessar em quebrar esses paradigmas e entender por que as pessoas não tinham essa disponibilidade ou essa vontade de entregar um bom trabalho na pele negra, né? E aí eu comecei a criar e trazer um pouco da ancestralidade, né? Seja com grafias, seja com escarificações, com um penteado, um corte de cabelo, uma maquiagem. Segundo registros históricos, a tatuagem surgiu há cerca de 4.000 anos atrás, né? Essa galera da antiga, né? Esse pessoal, a galera egípcia, usavam instrumentais, né, para fazer a pigmentação, que era feito com galhos de árvore, bicos de pássaro, escamas de peixe. A tinta ela era extraída de semente, de tronco de árvore, de folha. E aí isso foi sendo migrado, né? E aí até chegar nas Américas, assim. Tatuar pele negra e pele branca é diferente completamente, assim. A gente encontra algumas características que são próximas, né? Mas são técnicas diferentes. Tatuagem é uma pele mais retinta. Se eu trabalho com uma tinta que tenha um pigmento mais fraco ou com traços mais próximos, uma tatuagem muito pequena, a propensão dessa tatuagem não aparecer é muito grande.
Porque a gente tem a melanina. E a melanina ela é um fator muito importante no processo de cicatrização da tatuagem. Você tem uma pele escura, um fundo escuro. Você faz uma tatuagem pequena. Qual a chance de você enxergar essa tatuagem? Muito pouca, né? Então, o ideal é a gente trabalhar com tatuagens maiores e mais espaçadas, com os traços mais espaçados. Mesmo que seja uma tatuagem muito rica em detalhes, quanto maior, melhor você vê. Somos mais de 40 tons de pele negra. Quanto mais clara a pele, mais probabilidade de pigmentos eu posso trabalhar. Quanto mais escura, menor as possibilidades. O leque de opções é menor. Cores quentes, elas caem muito bem na pele negra, assim, vermelho, laranja, o amarelo dependendo da sua tonalidade de pele, o rosa, entendeu? Essas cores, assim, elas ficam legais. Com certeza há diferença, né? A sociedade enxerga pessoas pretas e pessoas brancas tatuadas de uma forma diferente, né? Primeiro, porque a tatuagem ela é marginalizada, né? Agora que a gente está começando a ver um pouco mais, né, de pessoas tatuadas, tem uma aceitação maior, né? Porque tatuagem não muda caráter. A tatuagem, como ela vem como um objeto de resgate da autoestima, se você ali tem uma bela tatuagem numa pele negra, as chances de você ter uma rejeição é muito menor. Você já tem uma aceitação melhor porque as pessoas começam a enxergar isso de uma maneira mais intelectual, né? Menos marginalizada e mais intelectual. Ainda não acabou não, gente. Só que depois do intervalo que eu volto, tá? E volto com música, é rapidinho. You know how we do it. West side, coming from the west side. It's nothing but the west side. Chillin' with the homies, smelling the bud. Double park, then I'm talking to Dub about who got a plan. Estação Livre de volta, nós estamos aqui falando de estética negra e eu tenho o prazer de receber aqui Josi Helena e Mariana Luz. E a história da maior banda de rap do Brasil virou documentário. Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo, estreou recentemente no streaming, contando 30 anos da trajetória dos Racionais MCs. Com direção da Juliana Vicente, o longa mostra um acervo inédito com momentos históricos do grupo e da juventude periférica de São Paulo. O que é e o que é? O Racionais faz algum trabalho social? Clara e salgada. Esse é o trabalho social. Cabe em um olho e pesa uma tonelada. A música que entra na mente. Tem sabor de mar, pode ser discreta e que lhe nada a ver. Diz comigo, não chora, tá bom, falou. Não vai para o grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. É uma perspectiva, né, da história dos Racionais MCs, mas acho que é mais ainda, né? Acho que o esforço também de a gente tentar contar a história um pouco da nossa perspectiva preta. 30 anos é o que eles têm de carreira, né? Mas a gente começa um pouco antes disso. Então a gente tá falando de meio século aí de Brasil acontecendo de alguma maneira e falando da música como o carro-chefe desse motor de transformação, sobretudo para nós, né? A gente tem essa oportunidade de ouvir eles, né, cara? Eu acho que a gente fala tanto sobre essa importância da gente ser narrador da nossa própria história, que eu acho que nenhuma oportunidade melhor do que você tá contando a sua própria história a partir da sua voz, né? Eles estão aqui e a gente não tinha por que ficar compondo com muitas outras vozes. Começou a tocar no Brasil inteiro, entendeu? E uma transição entre ser moleque pobre, entre ganhar dinheiro e ficar famoso. Construir um filme com esse tempo de um grupo de rap que tem música de 9 minutos não foi brincadeira, assim. Foi muito sofrido o processo de ter que cortar pra gente chegar nesse tempo de filme. Eles são 4 e fora eles ainda tem todo esse entorno deles que também é tão interessante quanto. São pessoas, né? Vidas interessantes e cada um dos Racionais daria pra fazer uma série sobre cada um deles. Eu acho que é uma escolha de um formato pra gente ter essa história numa linha única, né? Pra gente tentar entender um pouco mais sobre a gente a partir dos Racionais, né?
Pô, eu quero que os pretos me ouçam. Eu preciso que eles me ouçam. A gente tá em território inimigo, cara. Foram 7 anos fazendo filme. Ao longo desse tempo filmando Racionais, eu ouvi uma série de vezes as pessoas falando sobre a importância do Racionais para elas de várias formas diferentes. Racionais é minha religião, Racionais é o pai que eu não tive. Esses caras são meus heróis, moro, meu? E hoje eu leio nas minhas redes que eu sou o herói de alguém. Eles me transformaram nisso. Eu vi pai, filho e neto no show. Isso aí é Zumbi, isso aí é Dandara. Isso aí é Malcolm X, isso aí é Mandela, isso aí é Martin Luther King. A influência do Racionais é muito direta, né? Eu acho que a gente não se entenderia da mesma maneira sem o Racionais. Poder pra nós. Muito obrigado, Racionais. Isso é o Mano Brown. Deixa faltar gasolina no Racionais MC. Mariana, como Racionais MCs influencia uma geração e tem muito a ver com a libertação da autoestima de uma geração preta, não é? Demais. Eu acho que, assim, o que eles cantam é muito importante para a liberdade, sobretudo de meninos pretos, porque tá tudo nas letras, né? Essa ideia dessa romantização, muitas vezes, da criminalidade, né? Da falsa ideia que a criminalidade vai trazer algum tipo de liberdade, né, para os meninos. Porque sim, se você for para o crime, você vai conseguir comprar o seu tênis, né, você vai conseguir o seu celular, mas a que preço, a que custo? Né? Então eles colocam vida, né? Lá, né? Tá tudo te esperando lá, né? Eles colocam nas músicas, né? Tá tudo te esperando lá, mas o preço vai ser muito alto. Muito alto. Então... E Josi, ainda indo nessa linha da música, o quanto a música auxilia para que a gente reconheça a estética negra como com a beleza que ela realmente tem. Claro, porque quando artistas como Mano Brown ostentam um cabelo natural, né, uma trança nagô, quem gosta dele, quem ouve as músicas vai falar, olha, eu estou me reconhecendo, isso é bonito também, ele está usando, então eu vou usar também, né? Isso é incrível, é maravilhoso. Meninas, eu quero agradecer por essa conversa, muito obrigada. Eu acho que a gente teve um papel aqui fundamental, que foi promover informação e mostrar para o nosso público o quanto o negro é lindo, como cantou Jorge Benjor. Eu agradeço, viu? Foi um prazer, Cris, estar aqui. Muito obrigada, Cris, pela oportunidade. E você já sabe, tá? Que pode mandar suas sugestões aqui para o nosso programa e também pode rever todo o nosso conteúdo acessando as redes sociais. Semana que vem eu estou de volta. Tchau! Que veio junto com seus súditos, acorrentados num carro de boi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver.